Meus queridos irmãos, eu fui incumbido de ler aqui uma mensagem do Papa Francisco sobre o Natal. Antes de brindarmos a presença do nosso irmão Luciano Clay, fazendo a palestra Reflexões sobre o Natal, eu vou ler aqui essa mensagem do Papa Francisco, que, aliás, é muito espírita esse Papa, impressionante. Feliz Natal! Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa, entretanto, se faz necessário o silêncio, para que eles consigam ouvir a voz do amor. Natal é você quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sim de Natal, quando chama, congrega e reúne. A luz de Natal é você, quando com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade, consegue ser luz e iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do Natal, quando consegue entoar e cantar sua mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os Reis Magos, quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será os votos de Feliz Natal, quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo a custo de seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio recebe o Salvador do mundo. Um muito Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com esse Natal. Papa Francisco. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e continue a nos manter neste clima de paz e de fraternidade. No dia 24 de julho de 1969, em Houston, Estados Unidos, o então presidente norte-americano Richard Nixon estava com a sua comitiva especialmente convidada para testemunhar um fato histórico. E todos observavam que ele estava ansioso, esfregando nervosamente as suas mãos, porque aguardava, naquela expectativa angustiante, o regresso à Terra da Apollo 11, a nave, o foguete, que lograra realizar a incrível proeza de levar à Lua o nosso satélite natural e de lá trazer, por primeira vez, 3 seres humanos. No momento em que a cápsula se desacopla da parte principal do foguete e penetra a atmosfera terrestre, rumando às águas plácidas e cinzentas do Oceano Pacífico, tendo a sua queda suavizada por poderosos paraquedas, no momento em que, da parte interna daquela cápsula, Neil Armstrong se comunicava, portanto, com Houston, do outro lado dos Estados Unidos, falando do êxito da aterrissagem, o presidente Nixon, eufórico, entusiasmado, porque, afinal de contas, aquele fato estava a acontecer exatamente ao tempo do seu governo e exatamente no ano em que ele iniciara a administração da nação mais poderosa da Terra. Ele se volta aos membros da sua comitiva que o ladeavam e diz-lhes: senhores,
Estamos diante do fato histórico mais incrível, mais inusitado, mais extraordinário da vida do planeta Terra de todos os tempos. Mas, nesse exato momento em que fez essa afirmação, na sua vaidade, em face da certeza de que todas as câmeras fotográficas e objetivas do mundo inteiro focavam o seu rosto a fim de captar a emoção daquele momento, ele foi surpreendido com uma interferência fraterna do conhecido pastor da Igreja Batista norte-americana, Billy Graham. Billy Graham, que fora orientador de outros presidentes, como John Kennedy, e era também de Nixon, aproxima-se respeitosamente do homem que governava a nação mais poderosa da Terra e diz-lhe: presidente, o senhor me permite fazer uma ligeira correção, uma observação ao que o senhor acaba de dizer? O presidente Nixon ficou ruborizado, de certa forma um tanto constrangido, meio sem jeito, porque afinal de contas o reverendo ousava interpelá-lo, questioná-lo, diante do que ele acabara de afirmar. E meio encabulado, e diante da expectativa de todos, que surpresos observavam essa interferência do reverendo Billy Graham, pediu para que o mesmo dissesse em que ponto ele se equivocara. E o pastor Billy Graham, que recentemente, no mês de novembro, próximo, passado, completou 98 anos de existência e que tem legado à humanidade terrestre do século XX, início do século XXI, um importante trabalho realizado divulgando à sua maneira a mensagem do Evangelho, embora hoje não possa mais, em razão da idade avançada e dos problemas de saúde. Ele responde ao presidente curioso: não, presidente. Indiscutivelmente este fato aí da Lua e o regresso dos nossos 3 heróis espaciais se reveste, sim, de um significado muitíssimo importante para a história planetária. Mas a observação que eu lhe faço, a correção, é a de que, para mim, o fato histórico mais incrível, mais inusitado, mais extraordinário da vida planetária de todos os tempos foi e continuará sendo o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso a vocês que subscreveria, assinaria embaixo, concordando em gênero, número e grau, com a inspirada ponderação do reverendo Billy Graham. Porque todos nós que temos oportunidade de conhecer um pouco acerca da vida do poeta Galileu, não há como questionar a sua importância para a história planetária. Ele foi tão grandioso que cindiu, com seu nascimento, dividiu a história terrestre em antes e depois da sua descida ao nosso orbe, a nossa dimensão. Embora ainda hoje, por incrível que pareça, alguns historiadores discutam acerca da historicidade do nascimento de Jesus, se ele de fato existiu, até quem questione isso, embora não há mais dúvidas, porque contemporâneos seus, historiadores, pensadores do primeiro e segundo século, como Tácito, Plínio o Velho, Plínio o Moço, especialmente Flávio Josefo, que era um judeu romanizado, deixaram em seus registros observações, falando do movimento cristão após a partida de Jesus e ressaltando que todos seguiam um carpinteiro que outrora vivera na Palestina, no Vale do Jordão, ao tempo do governo de Tibério César, quando fora crucificado, embora tenha nascido durante o governo de Otávio Augusto, e que legara à humanidade terrestre uma mensagem lustral, uma mensagem diferenciada. Jesus é tão importante, portanto, para nós, que nós passamos a nos situar a partir do seu Natal. Pela tradição estabelecido a partir do 4º século da era cristã, como tendo sido supostamente esse fato ocorrido no ano 1, que é o marco a partir do qual, cronologicamente, nós nos situamos na linha do tempo. Estamos, portanto, na iminência de completarmos, logo,
2017 anos, pelo menos oficialmente, do seu nascimento. Embora saibamos, e hoje os historiadores já não mais discutem, que Jesus não nasceu precisamente, exatamente, há 2016 anos. Os estudiosos levantam a possibilidade de que ele nasceu muito provavelmente ou no ano 4, ou no ano 6, e até no ano 7, antes do ano 1. E não nasceu também precisamente no dia 25 de dezembro. A própria Igreja Católica Apostólica Romana, que deixou uma grande contribuição para a história da expansão do cristianismo na Terra, a partir do quarto século, já hoje reconhece isso. Foi uma data criada a partir do quarto século da era cristã, sobretudo com a implantação do chamado Concílio de Nicéia, onde se procurou adaptar uma data para que os cristãos passassem a reverenciar o nascimento de Jesus, cultuando assim a sua memória. Mas tudo isso é questão de menor importância. Se ele nasceu em dezembro, se ele nasceu em outubro, se ele nasceu em abril, como sugerem alguns estudiosos, se ele nasceu no ano 4, no ano 6, no ano 7, ou mais recuado no tempo, é de menor importância. O importante para nós é sabermos que ele nasceu e que sua mensagem, não obstante as adulterações, as distorções que houve no decorrer da história do cristianismo, deturpações engendradas, provocadas por nós mesmos, sobretudo no período medieval, mesmo assim, a essência da sua mensagem, a sua substância divina permanece incólume até hoje para todos nós, dispondo-se o Espiritismo a nos permitir revê-la, segundo a proposta do apóstolo Paulo, em espírito e em verdade, deixando de lado a letra que mata, mas buscando a sua substância, o espírito que vivifica. Aliás, ele próprio previra, ele sabia, antevendo os fatos futuros, o que nós iríamos fazer com a sua própria mensagem. E disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. E de fato, a essência da mensagem do Evangelho de Jesus está aí posta, disponível a todos nós. E quem a conhece efetivamente, consegue dessedentar aquela sede angustiante das nossas almas. Porque é uma mensagem que nos pacifica a intimidade do ser. No século XIX, que foi um século de grandes transformações à história planetária, sobretudo no mundo ocidental, que se baseia no calendário cristão, sabemos que há outros calendários que se baseiam em preceitos de fé, de conformidade com a região, em que determinadas filosofias foram difundidas, como o calendário budista, como o calendário muçulmano, como o calendário hebraico, mas hoje, hegemonicamente, há uma prevalência pela própria imposição cultural e até econômica do mundo ocidental sobre o Oriente, do calendário cristão. E todos, de alguma forma, portanto, se baseiam nele. Mas no século XIX, que foi um século de muitas dúvidas, de muitas incertezas em relação ao porvir, um século em que o homem mais amadurecido intelectualmente, mas ainda continuava com aqueles mesmos anseios, aquelas mesmas inquietações que outrora os pais da filosofia, os gregos, na velha Hélade, na velha Grécia, ainda tinham. O homem do século XIX ainda se mantinha perplexo, diante de uma lápide fria de um cemitério, com os questionamentos de outrora. Será? Será que quando nós cerrarmos as nossas pálpebras carnais para o mundo físico no qual nos encontramos, a vida se extinguirá definitivamente? Ou nós prosseguiremos para uma dimensão além desta que os nossos olhos físicos conseguem divisar? Será que Deus existe? Como posso entender a misericórdia divina observando as adversidades, as diferenças de destino das criaturas humanas no planeta Terra? Alguns, segundo o dito popular, bafejados pela sorte, têm uma vida de abastança, de fartura, de prosperidade, ao passo que outros, que nascem em regiões inóspitas, de conflitos, de muitas tensões,
passam por tribulações, experimentando provas difíceis, agruras, dificuldades mil. Como entender a lógica da vida? Como entender a bondade divina diante do que podemos observar neste mundo que o Espiritismo mais tarde viria classificar como sendo um mundo de provas e de expiações? E foi exatamente nesse contexto que surgiu o Espiritismo. No dia 18 de abril de 1857, mercê do estupendo esforço de síntese de um sábio professor, nascido em Lyon no dia 3 de outubro de 1804, cujo nome era Hippolyte Léon Denis Rival, e que assumiria para a posteridade o pseudônimo de Allan Kardec, com o qual nós o reverenciamos e o homenageamos, demonstrando com a adoção desse pseudônimo, o que era algo comum no século XIX, a sua grandeza espiritual, porque se ocultou num pseudônimo enquanto ele era uma figura de projeção na sociedade parisiense do seu tempo. E graças ao seu esforço, portanto, foi que no dia 18 de abril de 1857, na Galeria de Orleans, em Paris, ele apresentou ao mundo o resultado das suas investigações criteriosas acerca dos fenômenos até então vistos como sobrenaturais, mas que, compreendidos devidamente, à luz da razão, passavam a ser explicados como fenômenos perfeitamente naturais. As formas como os espíritos se comunicavam com os que estavam na dimensão física, que eram até então não muito bem compreendidas. Mas o fato é que nesse mesmo período em que Allan Kardec estava no processo de estruturação, de organização da mensagem espírita, que se converteria na doutrina espírita, na França, na qual ele vivia, um notável pensador francês, seu conterrâneo e contemporâneo, chamado Ernest Renan, resolveu fazer uma pesquisa intensa acerca da vida de Jesus de Nazaré. Curiosamente, essa pesquisa de Renan, ela foi iniciada a partir de uma solicitação afetuosa de sua irmã, Henriette Renan. Ela era uma estudiosa da história, da arqueologia. E após ter sido acometida de uma enfermidade pertinaz, muito comum naquela época, que ceifou milhares de vidas físicas, inclusive no Brasil, como, por exemplo, o poeta baiano Castro Alves, eu me refiro à tuberculose, por recomendação médica, ela se deslocou e passou a viver durante algum tempo no Líbano, espaço físico do país onde no passado se desenvolveu uma das mais notáveis civilizações da história da humanidade, que fez parte do chamado Crescente Fértil, a civilização fenícia. Ali, respirando os ares saudáveis da região, até hoje há muitos bosques de cedro, ela conseguiu melhorar durante algum tempo, mas viria a desencarnar oportunamente. Mas durante o seu período de convalescência, de recuperação, de tratamento, ela começou a fazer pesquisas na região e ficou impressionada com algumas ruínas históricas que apontavam para os estudiosos a ação dos cristãos primitivos, como eram chamados os cristãos dos primeiros tempos. Acicatados pela dor, pelo sofrimento, naquele período de perseguição terrível a que foram submetidos, a partir do ano 64 da era cristã, com a loucura de Domício Nero, cuja história é bastante conhecida, que após a exigência, segundo reza a tradição, de se fazer uma reforma em Roma e não tendo a autorização das autoridades competentes, ele resolveu, no seu entendimento, lançar mão de uma ideia para ele genial. Já que não querem me autorizar a fazer a reforma na cidade, há uma solução. Tocarei fogo nela. Porque entostando Roma, naturalmente que a reforma será inevitavelmente feita. E assim procedeu. Só que o efeito saiu diferente do que ele imaginava, porque passaram a suspeitar dele. E assim Nero, agindo como todos os covardes fazem, transferiu a responsabilidade para os cristãos, ainda não chamados de cristãos. Os seguidores do caminho, que já tinham uma grande penetração em Roma, já o tempo inclusive da ação missionária do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que ali já se encontravam e que seriam vítimas de Nero, tendo as suas vidas físicas ceifadas, Paulo decapitado e Pedro crucificado
de cabeça para baixo, como registram os historiadores dessa fase dolorosa da história do cristianismo. Mas o fato é que, mesmo assim, sofrendo as perseguições, obrigados a se esconderem nas catacumbas, cemitérios subterrâneos, nas cercanias de Roma, para às escondidas poderem reverenciar a memória de Jesus, lerem, relerem, estudar e sentir a mensagem do Evangelho, em ambientes assim como este, às vezes nas casas de amigos, entoando cânticos de louvor à vida, esses homens foram capazes de demonstrar uma fé inabalável naquele a quem seguiam. E foram capazes de, por Jesus, entregar as suas próprias vidas naqueles terríveis holocaustos, nos sacrifícios a que foram submetidos, nas arenas e nos circos romanos. Amedrontados por feras, devorados pelas mesmas, leões, tigres asiáticos, leopardos da Numíbia, que demonstravam muitas vezes terem mais sentimento do que muitos que se encontravam nas arquibancadas do Coliseu, por exemplo, que era a construção mais imponente e mais conhecida que a história registra, que em delírio aplaudiam, na loucura humana, aquele espetáculo de carnificina, onde homens, mulheres e crianças eram atirados às feras por acreditarem nele, Jesus, e numa mensagem diferenciada, que propunha, sobretudo, a necessidade mais que urgente da criatura humana sair do seu egoísmo, do seu isolamento, para buscar o outro, na direção do outro, a fim de fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. A história registra atos heróicos desses cristãos. Inclusive no momento em que muitas vezes eram obrigados, pelo protocolo da época, a se posicionarem diante do trono do imperador ou das autoridades ali representadas para fazerem a saudação típica dos romanos, que vocês devem se lembrar dos filmes, como por exemplo o Gladiador, os filmes de época, de certa forma mostram um pouco essa fase, ou alguns documentários específicos em canais fechados, mas os cristãos eram obrigados a se posicionarem diante do imperador e fazerem a saudação que os gladiadores faziam quando lutavam até a morte. Os gladiadores, quando lutavam até a morte, eles ficavam diante do imperador, levantavam o braço direito e faziam a saudação romana, no latim, Ave, que quer dizer salve, César, Ave César, salve César. Aqueles que vão morrer te glorificam e te saúdam. E lutavam até a morte. Os cristãos eram obrigados, mas muitos deles, numa desobediência pacífica, como mais tarde a grande alma, que foi, como o próprio nome sugere, Mahatma Gandhi faria, em relação à luta que teve contra a dominação arbitrária do Império Britânico sobre a Índia e o Paquistão de seu tempo, os cristãos primitivos davam as costas às autoridades, olhavam para o céu azul da Roma dos Césares e diziam, não que os gladiadores pronunciavam, mas de forma contrária, segundo a perspectiva de suas crenças, Ave Cristo, aqueles que vão não morrer, mas aqueles que vão viver para sempre, te glorificam e te saúdam. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa fase de expansão da mensagem de Jesus, fica a sugestão para a leitura de um excepcional livro da autoria de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, o livro que talvez alguns já devam ter lido, Ave Cristo, recebido pelo incomparável, sensitivo de Pedro Leopoldo, Francisco de Paula Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Pela ação desses cristãos, Henriette Renan ficou impressionada e percebeu que na época em que vivia, no século XIX, as informações sobre Jesus eram muito parcas, muito poucas. Praticamente estavam sendo feitos os primeiros estudos sobre o que hoje nós chamamos de Jesus histórico. Até porque havia os dogmas, as imposições teológicas que não permitiam ao homem do século XIX fazer questionamentos mais contundentes, mais racionais. Então ela solicita ao irmão que fizesse essa pesquisa. E Renan, assim, para agradá-la, fez a pesquisa. E no ano de 1863, veio a lume, em Paris, a obra intitulada Vida
de Jesus, que foi traduzida inclusive para o português e lançada há uns 20 anos pela editora Martin Claret. Claro que numa organização, numa tradução mais condensada, mais resumida, mais compactada. Por que fazemos menção a essa obra? Porque essa obra integrou a biblioteca particular de Allan Kardec. Conforme assim aponta para nós o pesquisador argentino Florentino Barreira, já residente no mundo espiritual. Esse pesquisador fez um trabalho em torno das obras que Allan Kardec tinha na sua biblioteca pessoal e das quais, de certo, ele lançou mão para compor a substância, os textos das obras da codificação, sobretudo as que seriam derivadas de O Livro dos Espíritos, na sequência de publicação, em 1861, O Livro dos Médiuns, que vocês estudam para as atividades mediúnicas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que será lançado em 1864, o livro Céu e Inferno, em 1865, e a Gênese, em 1868, que foi a última obra do codificador, tendo em vista que ele desencarnou no ano seguinte, no dia 31 de março de 1869, em decorrência de um acidente vascular cerebral, que na época se chamava de derrame cerebral. O fato é que essa pesquisa é interessante porque nós constatamos, se a obra foi lançada em 1863, que Allan Kardec a leu. E ao lê-la, ele utilizou da obra de Renan elementos que nós encontramos, por exemplo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês já leram a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e é importantíssimo que seja lida a introdução, porque quase sempre nós passamos para os primeiros capítulos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais lida da codificação. Não deveria ser. A mais lida deveria ser o Livro dos Espíritos. Mas pelas necessidades de todos nós, pelos sofrimentos, pelos problemas que nos são inerentes, nessa árdua caminhada de ascensão espiritual, nós nos valemos do Evangelho, que luariza as nossas almas, balsamiza as feridas mais fundas do nosso ser e serve de lenitivo e de estímulo a que prossigamos na nossa caminhada evolutiva. Nós vamos encontrar Allan Kardec, depois de ter falado de Sócrates e Platão como introdutores de um pensamento que era muito semelhante ao pensamento que mais tarde Jesus viria a difundir, ele contextualizando a época da descida de Jesus, quando ele cita a ação de seitas vinculadas ao judaísmo, como os fariseus, os saduceus e os essênios, que fizeram parte como opções de fé à época vinculadas ao judaísmo, ao tempo da descida de Jesus à crosta planetária. Mas o mais interessante, e por isso que fizemos menção à obra de Renan, é que na introdução dessa obra, Renan, de uma forma muito simples, ele tenta entabular uma conversa com o leitor. E vai perguntando ao leitor algumas coisas que certamente os próprios leitores a ele perguntariam. E em determinado momento, após dizer algo que se tornou uma polêmica em seu tempo, quando ele disse que Jesus de Nazaré era um homem incomparável, porque havia aquela ideia da divindade de Jesus, ele trazia Jesus a uma condição mais próxima da nossa, não foi muito bem entendido no seu pensamento, ele era um contestador, ele era, aliás, um agnóstico, duvidava da existência de Deus, o que dá mais crédito à sua obra. Mas em determinado momento, que é o que nos interessa para a exposição da noite de hoje, ele pergunta ao leitor do século XIX, por que será? Por que será que decorridos tantos anos, tantos séculos, do Natal de Jesus, do seu nascimento no orbe terrestre, ele continua provocando em todos nós, isso à época e ainda hoje, tamanho fascínio? Por que será que o Filho de Maria tem sido entre os personagens da história planetária aquele sobre o qual mais os historiadores, filósofos, cientistas, religiosos, artistas têm se debruçado para tentar compreender a sua vida extraordinária, segundo a tradição, de apenas 33 anos. Mas desses 33 anos, 3 apenas
foram suficientes para que ele provocasse a mais estupenda revolução que a humanidade terrestre já testemunhou. Uma revolução pacífica, uma revolução diferente, porque era calcada nas bases inabaláveis do amor. A revolução da proposta da boa notícia, da boa nova, do evangelho que ele veio a nos trazer, apontando a todos nós uma diretriz segura, e que se nós houvéssemos seguido, certamente que o mundo não estaria experimentando ainda hoje, no limiar de um novo século, e que é também o início de um novo milênio, o que nós testemunhamos nos dias presentes, com cenas bestiais, terríveis, catastróficas, como as que foram mostradas no Fantástico no último domingo, em razão daqueles conflitos horripilantes, movimentados até por uma fé distorcida de fanáticos religiosos que sempre existiram em todos os cenários da Terra, em todas as religiões. Temos que ter, inclusive, muito cuidado em relação às leituras e às análises que fazemos dos muçulmanos, porque esses atentados terroristas não são provocados por eles, mas são provocados por uma facção radical, fanática, os xiitas, que deturpam o entendimento da fé islâmica, que tem na sua essência, como todas as religiões, uma proposta de renovação da humanidade. Porque o Espiritismo sinaliza que todas as religiões, todas, são caminhos que convergem para um mesmo fim, que é Deus, que é a paz, que é o amor. Claro, desde que os seus profetantes esforcem-se por viver aquilo que conhecem, aquilo que passam a entender a partir dos livros que as várias denominações de fé apresentam a todos nós. Em todas as religiões há pessoas boas e más, honestas e desonestas. Se eu disse em todas, evidentemente, que incluamos a doutrina espírita. Porque todas as religiões na Terra são conduzidas por seres humanos. São conduzidas por nós, com as nossas fragilidades, com as nossas complexidades, com os nossos defeitos. Portanto, Renan pergunta ao leitor, por que será que, decorridos tantos séculos, Jesus continua provocando um frisson, uma sensação estranha em nossas almas? O interessante é que ele não responde. Ele deixa a quem lê a obra que dê a sua própria resposta, uma resposta subjetiva, uma resposta particular. Eu, particularmente, tenho a minha. Eu diria, essa é a minha opinião, evidentemente, que até hoje estamos a falar de Jesus, porque Jesus, diferentemente de todos aqueles que vieram antes e após o seu nascimento, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. É muito fácil pregar virtudes. Às vezes basta-se ter um domínio de técnicas de oratória, de ter uma boa retórica, um bom discurso, ter um domínio dos nervos diante de uma assembleia e de fazer a assembleia até chorar. Às vezes é fácil, você pode teatralizar, mas difícil é você sentir aquilo que você labialmente professa. E Jesus não agia assim. Antes dele vieram outros tantos pensadores que tiveram propostas semelhantes a dele. A história registra Confúcio, Lao Tse, Forri, citamos Sócrates, Platão, Siddhartha Gautama, o Buda, posteriormente Paulo de Tarso, Santo Agostinho, a figura magistral que nós amamos, que eu considero o maior imitador da vida de Jesus, que é o pobrezinho da Úmbria, Francisco de Assis. O idealizador, através de um gesto de afetividade, de carinho, da lapinha, que sempre montamos na intimidade dos nossos lares para guardar a lembrança daquela noite misteriosa, inesquecível, conforme rezam as tradições, na qual ele veio ao mundo. Sob o embalo do cântico dos anjos, espíritos bem refinados que ali se encontravam, cantando hosanas e dizendo glória a Deus nas alturas e paz em toda a terra, a todas as criaturas, ser bendito Jesus, louvado seja.
Portanto, vieram seres antes e após eles. Após ele, Jesus. Mas nenhum deles, confesso-lhes, pelo menos que eu tenho identificado, viveu tão intensamente o que pregava como Jesus. Falaram muito parecido com Jesus. E foram almas nobres, de referência a todos nós, enviados no entendimento do Espiritismo pelo próprio Jesus à Terra para o desempenho de missões extraordinárias. Eles falavam como Jesus falava, mas nenhum deles falava o que Jesus falava, como Jesus falava. Basta que nós folheemos as páginas do Novo Testamento que nós vamos constatar como Jesus falava. Ele falava vivendo. Não era aquele falso moralista que com o dedo duro, com o dedo em riste, apontava as fragilidades alheias. Jesus procurava extrair do íntimo do coração das criaturas com as quais conviveu, muitas marginalizadas no contexto de uma sociedade preconceituosa como era a sociedade hebraica, principalmente inclusive as mulheres, e aqui uma homenagem a vocês, mulheres, já que hoje a presença feminina no movimento espírita e no movimento cristão de uma forma geral é muito intensa, mas Jesus foi o primeiro personagem da história planetária a valorizar vocês, mulheres. E por isso ele esteve cercado de mulheres, constantemente. E por isso vocês também, diferentemente dos homens, que eles juraram fidelidade, demonstrando uma coragem que na hora do testemunho não apresentaram, não demonstraram, foram vocês, mulheres, que com ele permaneceram até os instantes derradeiros da sua agonia no Gólgota. Porque na hora do pega para capar, como se diz no popular do Nordeste brasileiro, onde estavam os seus seguidores? Com exceção daquele que amamos, que era o discípulo de dileto coração, e que na sua pureza juvenil, porque praticamente era quase um adolescente, João, ficou para dar o suporte espiritual à rosa mística de Nazaré, a Maria de Nazaré, com Maria de Magdala e outras Marias, compondo a cena das três Marias, embora haja sempre dúvida por parte dos historiadores qual teria sido de fato a terceira Maria. Se Maria de Cleofas, se Maria Salomé, mãe de João, não importa. O que importa é que essa cena ficou imortalizada pelos astrônomos que resolveram, em séculos recuados, homenagear aquelas três estrelas que, na perspectiva da Terra, parecem perfiladas, embora estejam distantes milhões de anos-luz umas das outras, talvez nem mais existam, mas que servem, de certa forma, para que, olhando para elas, nas noites sem lua e de blackout, ou nas regiões mais ermas dos nossos sertões, nós possamos reverenciar aquele momento de despedida da dimensão física do mais justo dos justos homens, que já pisou na crosta planetária. Portanto, cremos nós que Jesus demonstrou esse amor na relação com seus amigos, extraindo de seus corações o que eles tinham de bom, não os recriminando. E foi exatamente por causa desse toque de afetividade que ele demonstrava na relação com seus contemporâneos que eles conseguiu despertá-los à realidade do Espírito e eles se converteram, mesmo com as fragilidades, como aconteceu com Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas posteriormente, após a própria indagação feita por Jesus 3 vezes acerca da sua fidelidade, do amor que ele tinha por ele: Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Simão, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Foi uma pergunta proposital de Jesus 3 vezes, porque antes ele o havia negado, conforme o próprio Cristo assim previra, também por 3 vezes. E a história registra que Simão, mais tarde, embora essa fragilidade, porque eu considero Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, porque o nome dele na verdade era este, Simão Bar-Jonas. Pedro era um apelido, Petros, Petras, Pedra, pela sua fortaleza espiritual. Mas, sinceramente, eu considero Pedro, dos discípulos de Jesus, aquele que mais se aparenta, que mais se parece conosco. Porque Pedro tinha um comportamento muito oscilante, pendular, para não dizer bipolar. Ele é de um extremo a outro. Na coragem de sacar de uma espada, o que é algo estranho na passagem da época, porque pode ser algo figurativo, uma leitura que fazemos, porque não era permitido pelas autoridades romanas
os judeus andarem armados, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano. E se ele tivesse uma arma, não seria uma espada, seria provavelmente uma peixeira, porque ele era pescador. Mas ele diz, a tradição decepa a orelha de Malcos e recebe uma advertência de Jesus. Simão, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Numa alusão clara que nós podemos extrair, aí sim, como uma metáfora interpretada, a lei de causa e efeito, que está jungida, ligada à lei da reencarnação, que é um dos princípios básicos do Espiritismo. Portanto, Jesus demonstra isso. E por isso estamos hoje aqui a falar da sua mensagem. Só para fazer um teste com vocês, neste momento da nossa narrativa, com a devida permissão de todos. Gostaríamos de repetir aqui, para que nós pudéssemos ter uma ideia, para que nós pudéssemos aquilatar a grandeza dessa mensagem, algumas expressões, palavras pronunciadas por Jesus há 20 séculos. Todos vocês já as ouviram, através da boca de inspirados propagandistas da fé cristã. Padres, pastores, líderes espiritualistas, espiritistas, já as repetiram. As canções da noite de hoje, que de certa forma nos possibilitaram o elevar das nossas vibrações para a mensagem que na sequência viria a ser trazida para nós, são palavras ou expressões que vocês já ouviram milhares de vezes, já que acreditamos que não estamos na Terra pela primeira nem pela última vez. A vida não começa no berço, nem se extingue na sepultura. Somos viajores do infinito e a reencarnação é uma lei inevitável a todos nós. Vamos repetir. E se puderem, fechem os olhos para sentirem a mensagem de Jesus, com as palavras que ele disse e que nós conhecemos, embora ainda não nos esforcemos suficientemente por aplicá-las no nosso dia a dia. Meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, de certo que os meus prepostos e os meus ministros não me permitiriam ter sido aprisionado. Por enquanto, ainda não é daqui o meu reino. Buscai primeiramente o reino dos céus, sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O reino dos céus está dentro de vós. Nicodemos, 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 em verdade eu te digo, é necessário nasceres de novo para lograres alcançar o reino dos céus. Se tiverdes fé, pequenina que seja, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer para aquela montanha, parênteses, montanha de problemas, move-te daqui para acolá, e a montanha se moverá. Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, nem ceifam, nem amontoam seus provimentos em celeiros. Porém, Deus, vosso Pai celestial, as provê. Considerai como crescem os lírios dos campos. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, que foi rei dos judeus, com toda a sua pompa, com todo o seu luxo, com toda a sua glória, jamais se vestiu igual a um deles. Vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é suave, e o meu jugo que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Minha paz vos deixo, minha paz vou-la dou. Eu não vos dou, no entanto, a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-los teria dito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados todos aqueles que padecem perseguição por amor da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma
e a teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos, mas amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: amarás teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque que mérito há em somente amardes aqueles que vos amam? Perdoai, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Qual será o pai que, se porventura seu filho lhe pedir um pão, este lhe dará uma pedra? Ou se seu filho lhe pedir um peixe, este lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, procurai dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai Celestial, que é infinitamente bom e justo. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Deu para perceber? Porque por mais insensíveis que sejamos, em razão muitas vezes das nossas pelejas cotidianas, que nos faz tão somente nos preocuparmos com a sobrevivência e nos esquecemos da necessidade da vivência, de sentir a vida, de sentirmos a nós mesmos, de sentirmos o outro, de sentirmos a presença de Deus em nós e nos outros. Mesmo assim, uma mensagem como esta, pronunciada por alguém que, como eu, talvez não tenha condições morais para tanto, porque não as vive em plenitude, como outros tantos viveram, ela provoca em nossas almas, creio eu, uma sensação diferente. Algo que intriga, que inquieta, que incomoda. Porque muitas vezes ela causa um desconforto àqueles que não estão acostumados com ela. E porque, na sua lógica, a mensagem do Evangelho nos convida a uma mudança de rumo, a uma mudança de comportamento, a uma reforma íntima, que, embora um ou outro diga que não existe reforma íntima, que existe reforma íntima sem dor, sem martírio, não é fato. Porque toda e qualquer reforma implica num desconforto, num sofrimento. Porque você, mergulhando em si mesmo, vai entrar em contato com o seu passado espiritual. Vai entrar em contato com um homem velho, segundo o emblema do apóstolo Paulo, que existe em cada um de nós. Símbolo do homem egoísta por excelência. Do homem que ainda não atentou à necessidade da vivência da mensagem do Evangelho de Jesus. Então é uma mensagem que diz respeito a todos nós. Porque todos nós passamos por tribulações. Todos nós passamos por dificuldades. Estamos no mundo de provas e de expiações. E essa mensagem de Jesus, ela vem muito a propósito em nossos dias. Numa época em que, em razão dos problemas que nos dizem respeito, sejam individuais, sejam coletivos, sejam nacionais, sejam mundiais, aparecem as caçandas, que são as profetisas do pessimismo, de quando em vez em quando, anunciando hecatombes, que o mundo não tem solução, que o mundo não tem mais jeito, o que demonstra, de certa forma, para todos nós, uma profunda falta de fé. Porque no dizer do Espiritismo, conforme a resposta dada pelos Espíritos Reveladores a Allan Kardec, a questão de número 625 da obra que fizemos menção, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o ser que Deus ofereceu à humanidade para nos servir de referência, de modelo, de guia. E os Espíritos respondem sucintamente: vede Jesus. Jesus é para nós o arquétipo da perfeição. E no dizer de Leon Denis, que foi um sucessor de Allan Kardec e grande divulgador do Espiritismo, particularmente na sua feição filosófica, Jesus se nos apresenta como um governador espiritual. E nesse sentido, o Espírito Emmanuel, a que fizemos menção e que todos vocês conhecem, o mentor de Chico Xavier, através de Chico Xavier, ele lançou uma obra em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, intitulada A Caminho da Luz, obra cuja leitura nós recomendamos. E nessa obra ele fala de toda a saga planetária, de toda a história do planeta Terra. E ele fala desde o momento em que a Terra se desprende como uma bola de fogo, uma massa ígnea incandescente, segundo a ciência assim estabelece, do Sol, o nosso astro-rei, que é uma estrela de 5ª categoria, para não dizer grandeza, só para termos uma ideia
da dimensão da nossa estrela, porque há outras muito maiores. E diz Emmanuel que desde o momento em que a Terra começou a ser formada, ela vai se arrefecendo aos poucos, esfriando a sua temperatura, com movimentação dos gases na Terra, com as transformações geológicas, cataclismáticas, até que a água surgisse como esse líquido amniótico do nosso orbe, sem o qual a vida nas expressões orgânicas que nós conhecemos aqui não teria florescido. O mais impressionante é que Emmanuel diz que, para coordenar todo esse processo de mudança da Terra, Deus designou para o planeta Terra Jesus de Nazaré. Portanto, antes de nós sermos, ele já era. Daí, só para vocês terem uma ideia da grandeza desse ser. É como uma formiguinha tentar entender a complexidade do funcionamento do organismo humano. É difícil entender Jesus na sua grandeza espiritual. Portanto, esse ser estelar, que tutela amorosamente os nossos passos e que demonstrou o seu amor sem limite por nós outros, quando se dispôs a vir ter conosco há 2000 anos, data que celebramos nesta noite de fraternidade, no seu natalício. Um sacrifício inimaginável para nós, porque um ser com o refinamento espiritual de Jesus, ou usando a expressão grega proposta por João, o evangelista no seu evangelho, ó Cristo, ó ungido, um ser que desce das regiões sutis onde ele se encontra para vir ter conosco e conviver conosco, submete-se a um sacrifício que sequer possamos imaginar, gradativamente adequando o seu corpo espiritual para descer à nossa dimensão e conviver conosco, e sucumbir por nós, no que João iria notar, observando o seu mestre, no seu ato sublime, prova de amor maior não há do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos, ou segundo algumas traduções, pelos seus amigos. Jesus está aí, portanto, meus amigos, disposto a continuar de braços abertos, aconchegando muito mais até como mãe do que como um pai espiritual de nós outros, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. E diferentemente, portanto, daqueles que falam do fim do mundo como um final próximo, como se o mundo não tivesse solução, cremos que Jesus, na sua esperança, ele demonstrava uma confiança extrema em todos nós. Talvez nós nos descuidemos disso. Talvez nós nem sequer acreditemos que ele está tutelando os nossos passos. Mas ele acredita em cada um de nós. Acredita na nossa própria superação. E aponta sempre rumos para que nós possamos enfrentar as provas duras. E que todos nós, de certo, aqui passamos as dificuldades. Mas como ele mesmo disse, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Por mais intensa que seja a sua dor, como disse uma das belas canções da noite de hoje, ele se dispõe a tocar fundo o nosso ser, a fim de nos curar a alma, cicatrizando com o bálsamo da sua mensagem essa ferida que ainda nos incomoda. Porque a proposta da mensagem de Jesus, que o Espiritismo repassa para todos nós, é a de que tudo passa, tudo flui. Como dizia Heráclito, o pensador grego, panta es, tudo flui. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, nesse infinito ir e vir, como diria Nelson Motta, na belíssima letra da canção cantada pelo nosso inesquecível Lulu Santos. Hoje, um dos jurados do The Voice Brasil. Numa mensagem muito substanciosa a todos nós. Porque por mais intensa que seja a dor, tenhamos a calma necessária, como propõe André Luiz, pela via mediúnica de Chico Xavier. Porque com calma, demonstrando a confiança na presença de Deus, na ação daqueles seres que nos tutelam os passos, que nós chamamos pela tradição de anjos guardiães, nós vamos observar que, por pior que seja o momento que nós estamos vivendo, ele passará. Outros momentos virão. Servem de aprendizados, às vezes dolorosos aprendizados, mas nunca desistamos. Demonstremos o nosso amor por aqueles que porventura tenham partido antes de nós,
se a dor é provocada pela separação de um ente querido, demonstrando que por eles, em suas homenagens, nós iremos viver. Nós iremos enfrentar a dor para crescermos, porque tudo tem um sentido na vida. Senão o mundo seria um caos, um turbilhão de desordem, de anarquia, e nós não conseguiríamos ver a lógica da vida e a misericórdia divina, a sua bondade demonstrada. Porque uns ele privilegiaria, como dissemos, com situações de abastança, de fartura, de privilégios, e outros passariam toda uma vida de agruras, de dores e de sofrimentos. Se você está triste porque perdeu seu amor, lembre daquele que não teve um amor para perder. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que é angustiado perdeu o emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Portanto, meu amigo, se você teve um amor para perder, uma comida para reclamar, um sonho que foi desfeito, um emprego para perder, mesmo assim, agradeça a Deus. Porque existem muitas pessoas que dariam tudo de si para estar no seu lugar. Tudo passa. Se você tiver a calma necessária, você vai ver que no momento mais difícil, quando você achar que está num beco sem saída, se tiver calma, você vai ver que no beco sem saída há uma saída, que é a entrada do beco por onde você entrou. Na hora do aperreio não dá. Ai meu Deus, estou com uma... Calma. Aí eu entrei. Então eu vou sair pela entrada do beco, usando a expressão dos nossos soldados, meia volta vão ver, sai. Lembrando de um velho samba canção nosso, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E prossigamos. Vale a pena viver, apesar de todas as dificuldades. E essa é a mensagem de Jesus. E é talvez esse o maior e melhor presente que nós possamos dar a Ele. O da demonstração patente de cada um de nós na confiança dessas mudanças que dependem, evidentemente, de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Em nos mudando, nós mudamos o mundo. Isso é evidente. Só para fechar a nossa reflexão, para não mais cansá-los, me disseram que eu tinha que falar até meia-noite. É isso mesmo? 11 horas, 10 horas, não. Não vamos cansá-los, porque dizia Rui Barbosa, um dos grandes oradores do passado, a melhor parte de um discurso é o seu encerramento. Então vamos já concluir. Mas, só lembrando, a mais célebre canção de Natal é Noite Feliz, que todos nós conhecemos. A origem dessa canção, poucos sabem. Foi a partir de um momento de aperreio, de angústia. Ela foi idealizada, a sua letra, a princípio, por um padre da região de Oberndorf, nos Alpes suíços, chamado Padre Josef Mohr. Ele escreveu porque ficou aperreado, porque quando se dispôs a preparar para os aldeãos da localidade onde ele vivia, em 1818, como sempre fazia anualmente, uma letra para a celebração da Missa do Galo, que seria no dia seguinte, ele se deu conta que ratos haviam roído os folhos do órgão. E aí ele resolveu compor uma música às pressas e recorreu à ajuda de um amigo, que era um educador, um mestre-escola, chamado Franz Xaver Krüger, que morava numa cidade próxima. E os dois juntos fizeram a letra, que foi emoldurada na belíssima e simples melodia que todos nós sabemos cantar, Noite Feliz, cujo título original em alemão é Heilige Nacht, e que viraria uma canção popular, sobretudo depois do trabalho de Franz Wagner, que, segundo a tradição, teria difundido no mundo ocidental e virou Silent Night, a canção na versão americana. Até que Frederico II da Prússia, país que no passado fez parte da Alemanha, antes da sua unificação, em 1870, quis homenagear os autores da música que até então eram desconhecidos. Aí foi quando foi feita uma pesquisa, encontraram o Franz Xaver Krüger, já velhinho, e o padre Josef Mohr havia desencarnado também de tuberculose, totalmente esquecido, na pobreza, na miséria, no anonimato. E aí o rei da Prússia resolveu homenagear os dois, e todas as letras com as respectivas melodias, até hoje, trazem o nome dos seus autores. Mas o mais interessante é que, como as canções cantadas, aqui interpretadas magistralmente pelos os dois menestréis, os nossos dois cantores que nos antecederam, e que provocam uma sensação diferente, é uma forma de você divulgar o Evangelho em melodia.
essa música, essa melodia, essa canção, a letra e a música, provocaram cenas comoventes e emocionantes. No Natal de 1914, no dia 24 de dezembro, já com o início da terrível Primeira Grande Guerra Mundial, foi uma guerra de trincheiras, onde havia ainda combates corpo a corpo, com baionetas. As pessoas, à época, construíam barreiras para se enfrentarem às cercas de arames farpados e se enfrentavam com baixíssimas temperaturas. Eles deram uma trégua para celebrar o Natal. O mais surpreendente é que na noite de Natal, no front alemão, se ouviu a música Stille Nacht, Heilige Nacht, no alemão, Noite Feliz. Os ingleses responderam no mesmo tom, cantando Silent Night, no idioma dele. Nas guarnições francesas também, no francês. E o surpreendente é que o efeito mágico dessa canção, que trazia a essência simples da mensagem da noite do nascimento de Jesus, provocou um efeito estranho com a mensagem de Jesus, que fez com que eles dessem uma trégua para recolher os cadáveres dos seus mortos e sepultados. Dizem até que, num desses momentos, enquanto a guerra não recomeçava, eles ousaram jogar uma partida de futebol, alemães contra ingleses. Vejam o que uma canção é capaz de provocar. De forma semelhante, no início da Segunda Grande Guerra Mundial, que seria mais bestial, mais terrível do que a primeira, quando as tropas de Hitler invadem a Tchecoslováquia, um oficial da Gestapo, a polícia de Hitler, estava cansado com os seus soldados e procurou um local para se acomodar. Era frio, inverno, já era noite, já era tarde, e ele encontrou uma escola, entrou na escola. Já que haviam conquistado a cidade, todos tinham que se render aos seus caprichos. E ao chegar na escola, a diretora de um educandário infantil os acolheu respeitosamente. E eles pediram apenas para se abrigar ali àquela noite. E perguntou à diretora se ela poderia preparar aos seus soldados e aos oficiais imediatos algum número musical com as crianças para evocar a lembrança do nascimento de Jesus, é que eles estavam distantes da terra natal. E assim ela fez. Preparou uma ceia, nervosamente, diante daquela situação. E na hora em que esse oficial se encontrava, aproximam-se duas criancinhas que na escola se encontravam, um tanto assustadas, uma com 5, 6 aninhos aproximadamente, de mãozinhas dadas, elas entram e começam a cantar Stille Nacht, Heilige Nacht, no alemão. Só que, quando começaram a cantar, rapidamente elas, assustadas, se entreolham e param, porque acabavam de se denunciar. Porque na Tchecoslováquia só falava alemão as crianças de origem judia. Elas estavam se entregando, dizendo ao oficial de Hitler que eram judias. E começaram a chorar. Só que, surpreendentemente, pelo efeito retumbante dessa música magistral nos seus psiquismos, o oficial de Hitler aproxima-se das crianças, prostra-se, fica de joelhos diante dela, acolhe-as com seus braços poderosos, coloca-as no colo e acarinha as suas cabeças, dizendo-lhe: fiquem tranquilas, meus filhos, nada de mal lhes acontecerá. Podem continuar a cantar. Vejam vocês, o que o amor da mensagem de Jesus é capaz de provocar. Finalizando, de fato, a nossa preleção, agradecendo o gentil convite que nos foi feito para que pudéssemos conhecer esta aprazível instituição, que guarda uma semelhança íntima muito interessante com uma outra instituição que tivemos a oportunidade de conhecer há algum tempo atrás, e que aqui se encontram alguns trabalhadores dela, o GEPOL, que foi conduzido por um grande e querido amigo, o nosso saudoso irmão Léo, que se encontra no mundo espiritual e certamente aqui vinculado com vocês pelos laços de fraternidade e afinidade, porque o trabalho para o servidor de Jesus, ele não se extingue
quando nós nos transferimos de endereço, quando nós nos mudamos para o mundo espiritual. Então, queríamos agradecer a acolhida fraterna e, muito especialmente, a minha prima Fernanda, a Fernandinha, que é trabalhadora daqui, e que nos convidou para compartilhar com vocês essa mensagem e viver esses momentos de fraternidade. Gostaríamos de deixar como mensagem final de reflexão, tem a ver com o que acabamos de falar, uma mensagem em forma de poesia, sem a métrica necessária, pela espontaneidade de um jovem chamado João Cabete. Esse jovem espírita, atuante no movimento espírita do Rio de Janeiro, na década de 1940, quando o mundo ainda estava aturdido, assombrado com a Segunda Grande Guerra Mundial, com os atos terríveis, bestiais, provocados por Hitler, com o massacre contra os judeus, cenas que até hoje nos incomodam quando temos a oportunidade de assistir em documentários específicos. Ele compôs uma mensagem que ele deu o título de Fim dos Tempos, que se tornou muito conhecido de vocês, creio eu, na interpretação do grupo Arte e Música Espírita, o Grupo AME, na canção Fim dos Tempos. O Grupo AME que está aí marchando para completar, em 2019, 30 anos de fundação. E eu digo isso com um misto de tristeza, de alegria, tristeza no bom sentido, porque tivemos a oportunidade de ser um dos fundadores do Grupo AME, quando cantávamos. Isso em 1989, já que somos egressos do Movimento de Juventudes Espíritas. Nós começamos no Espiritismo em novembro de 1985, portanto há 31 anos. E continuamos nessa peleja de divulgar a mensagem da Boa Nova Espírita e, sobretudo, o esforço permanente, o que é mais difícil, de tentar viver aquilo que o Espiritismo propõe a todos nós. E essa mensagem que deixamos aqui como presente de Natal para todos nós, nos diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz, porque só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo confortar, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, esse chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, iluminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer mais feliz este mundo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Muita paz a todos e um Feliz Natal. Aproveitando, pois, este clima, que é o resultado dos nossos esforços individuais, dos nossos pensamentos unidos, que nos propiciam esse bem-estar que podemos sentir neste momento, nós queremos agradecer a espiritualidade amiga, mas agradecendo a Deus por intermédio de Jesus, o médio de Deus, como assim o definiu Allan Kardec, dizendo: amigo Jesus, nós queremos neste instante externar a Ti o nosso reconhecimento e a nossa sincera gratidão por tudo quanto permanentemente tens dado a todos nós, a dádiva da vida e as inumeráveis oportunidades de reabilitação através do serviço do bem que nos tens proporcionado. Permite, Senhor, que possamos, diante do que aqui ouvimos, a Tua mensagem que o Espiritismo compartilha conosco,
no entendimento mais adequado aos tempos atuais, que nós possamos guardá-la no íntimo do nosso ser e, sobretudo, nos empenharmos em pô-la em prática no nosso dia a dia. Ampara cada um de nós, Senhor, de conformidade com as nossas necessidades íntimas, auxiliando-nos para que nos soergamos, que nos levantemos e prossigamos nessa nossa árdua, mas necessária jornada de ascensão espiritual. Permite, Senhor, que os amigos espirituais que coordenam as atividades desta simpática e acolhedora instituição, que guardam íntima semelhança com os primeiros núcleos cristãos de outrora, que eles possam agir sobre cada um de nós, trazendo através de seus fluidos os bálsamos reconfortantes, as energias salutares de que necessitamos para nos recompormos fisicamente e espiritualmente. E permite, bom meus amigos, por fim, que tudo quanto aqui acolhemos, nós possamos de regresso em paz, sob tua proteção aos nossos lares, nesse exercício a que nos convida da solidariedade, compartilharmos de alguma forma com os nossos irmãos do caminho. Que essas luzes, que essas energias que podemos sentir neste momento a nos envolver, elas possam com os nossos pensamentos em ação, pela prece neste momento, contribuírem de alguma forma para a pacificação da cidade de Eusébio, da capital do Ceará, Fortaleza, do nosso Ceará, do nosso Brasil nesse momento de transição, porque passa, e por sobre todo o planeta Terra, envolvendo muito especialmente, Senhor, aqueles irmãos, quer estejam na dimensão física ou na espiritual, mas que estejam passando por tribulações, por dificuldades, por provas mais acerbas, mais duras do que as nossas. No entanto, na certeza de que Tu és, como disseste, e em Ti acreditamos piamente, o nosso bom pastor, nós Te seguimos confiantes e Te pedimos a permissão para darmos por concluída a nossa reunião da noite de hoje. Se conosco sempre.